Muito bem, pessoal, estamos começando mais edição de Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 4 do seu programa Pancadão, falando aqui do Hard Knocks AFC Norte, o episódio 4. Vocês vão acompanhar aí o episódio que, em termos de Pittsburgh Steelers, cobre a preparação deles e o jogo contra o Baltimore Ravens na semana 16. A gente sabe aqui no nosso mundo real a semana 17 já aconteceu, mas para o Hard Knocks eles só conseguem cobrir um episódio, uma partida por episódio, uma partida por semana. Provavelmente nessa terça-feira, dia 31, sai o novo, ou eles vão segurar para quarta. Os desígnios da HBO não são exatamente eu que defino, né? Vamos falar isso daqui. Você que está acompanhando em podcast, fica aqui com o nosso bloco de recados, anúncio dos patrocinadores. A gente começa então o nosso episódio 4 de Pancadão em Season the AFC North. E esse episódio é interessante porque ele já começa com uma piadinha, não é bem Steelers, mas é uma piadinha. O Zach Taylor tá falando aqui sobre a rotina dele da semana. Ele fala que recebe pouco a família, vê pouco a família durante a semana, né? Só no começo, então ele aproveita cada momento que ele tem, levou as filhas pro centro de treinamento lá do Bengals. E essa semana a gente joga contra Cleveland. Vocês sabem quem são o Cleveland, meninas? Elas, os Browns. Tá. Vocês conseguem desenhar o Browns? Ela, hã? A cor? É isso. Esse é o Cleveland Browns. Na visão inocente das crianças. A pureza da resposta das crianças. E aí começa o episódio e como a abertura, esse episódio é um grande paralelo. A gente tá na época de Natal e eu adoro esses takes externos. Assim, época de Natal fica mais bonita ainda. A sempre presente torre da UPMC. Toda vez que tiver um jogo de prime time, preste atenção porque é esse prédio que eles vão mostrar de Pittsburgh. Do lado da K&L Gates, algumas torres aqui mais iluminadas porque é clima de Natal. O Highmark Bank também tem sua torre bem iluminada, mais um prédio IPMC aqui atrás, enfim, muita decoração de Natal. Dentro do CT dos Steelers tem essa árvore aqui do lado da foto do nosso querido Troy Polamalu. O Steelers convidou uma orquestra de Natal para se apresentar para os jogadores. Como é que eu sei que são jogadores? Porque este guerreiro aqui, desculpa, é o Peyton Wilson. Esse, se eu não me engano, é o nosso long snapper, o Christian Kuntz. Os outros eu vou reconhecer absolutamente não, tá? A gente vai seguindo. Mais takes de Natal, essa é uma praça central de Pittsburgh, basicamente. Tem uma cena de Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é gravada nessa área aqui. Se eu não me engano, é a cena que o Batman tenta invadir o banco para pegar uma das armas ocultas lá. Enfim, o Lucius Fox tá ajudando o Batman. O Lucius Fox é o personagem do Morgan Freeman nesse filme. Mas enfim, chega de história de Dark Knight Rises. Vocês sabem que é o filme em que o Bane explode o Heinz Field, né? E o time dos Steelers tá jogando como Gotham Rogues. Mais árvore de Natal, esse um outro ângulo aqui do centro dos Steelers, aquela mesma árvore. E aí eles começam mostrando como é que tá o cenário antes do episódio, né? O Steelers ainda liderava a divisão com a campanha de 10-4. É meio preocupante porque antes do episódio anterior ele era 10-3. Começa esse episódio, ele é 10-4. Termina esse episódio, ele é 10-5. Terminar o próximo episódio, ele é 10-6. Ou seja, o Steelers não ganhou um bocado de semana seguida. O Ravens vem na perseguição 9-5. O Bengals tentando sua vaga de playoff 6-8. E o Browns tá 3-11. A gente sabe como isso atualizou, né? O Steelers perdeu 2, o Ravens venceu 2, o Bengals venceu 2 e o Browns perdeu 2. E de novo, a questão desse episódio é paralelos. Então, o Mike Tomlin chegando para a preparação do jogo contra o Ravens, o John Harbaugh tá aqui chegando para a preparação do jogo contra os Steelers. Os 4 técnicos mostrando que trabalho de head coach é esse lance que você não para nunca, você está sempre trabalhando, sempre estudando, sempre em preparação. Por isso até eles mostraram a família do Zach Taylor mais no começo do episódio, né? E é bom para ver também um pouquinho dos escritórios deles, né? São todos razoavelmente parecidos, só o do Stefanski aqui, que é um pouquinho mais moderno de aparência. Mas é isso, todos eles trabalham em ambientes muito parecidos. Nesse ponto a NFL não tem grandes diferenças assim, não. Tem pequenos confortos para cá, pequenos confortos para lá, pequenas coisas mais tradicionais de um lado, menos tradicionais do outro.
E aí Tomlin abre o discurso dele falando que o Steelers está de volta ao norte. De todos os lugares onde eles podiam estar, eles estão de volta, jogando dentro da AFC North. E é a missão deles de levar a divisão na casa do adversário. Vale lembrar, já tem 2 jogos que isso aconteceu. O Steelers, se vencesse essa partida, seria o campeão da AFC Norte. O jogo foi em Baltimore. Então, por isso, a preparação deles é para ganhar a divisão. Eles repetem isso algumas vezes durante o episódio, né? Steelers win, they take the AFC North. E aí, para o grande paralelo, se você vai falar de Steelers contra Ravens, você precisa falar de John Harbaugh contra Mike Tomlin. São 36 encontros, é a segunda dupla de head coaches que mais se enfrentou na história da liga, só perde pro Curly Lambeau pelo Packers, contra o George Halas pelo Bears. É bem possível que eles igualem, tá? Esse número de confrontos. Se por um acaso o Steelers terminar na seed 6, já vai pro confronto 37, mais uma temporada, porque a gente não imagina que nenhum dos dois vai ser demitido. 39, e aí precisa de mais um joguinho para eles igualarem. Se for nesse ritmo, na temporada 2026, eles batem 41 confrontos e ultrapassam-se. Eu prestei atenção direito e a conta do Lambeau e o Halas é 40 mesmo. Então aí tá o John Harbaugh falando, né? São 36 encontros. Pô, a gente poderia lembrar de absolutamente cada um deles. Mike vai lembrar do primeiro, foi um Monday Night Football. Eles levaram no overtime, foi um chute do Jeff Reed em prorrogação para levar os Steelers. Tá com a color rush. Massa. Mas eles estão de calça branca e capacete amarelo. Que é completamente diferente do padrão que a gente conhece. Hoje em dia, os Steelers, se usar a sua color rush, é no padrão all black, né? Camiseta preta com detalhe dourado, calças pretas, às vezes com detalhes dourados, com a listrinha dourada aqui do lado, e o capacete dos Steelers é preto também. Nesse caso era um lance, ainda estava num lance mais especial, isso é 2008. Tá? Eu acho, inclusive, que foi a última vez que o Steelers usou essa combinação de uniforme. Continua o John Harbaugh falando, podemos lembrar de quando o Flacco achou o TJ Houshmandzadeh na endzone. Houshmandzadeh é muito conhecido como um wide receiver do Bengals, ele que limpou o sapato. E tem alguma parada muito forte contra o Steelers. Eu acho que é ele que limpa os sapatos com a Terrible Tower e logo depois se afunda na carreira. Quando o Terrell Suggs pega uma interceptação pra cima do Big Ben, a bola desvia aqui no nosso guerreiro 34 e cai no colo do Terrell Suggs e ele acaba agarrando ela de joelhos. Ou o Jacoby Jones fazendo um retorno pela sideline com o Mike Tomlin pisando muito claramente aqui dentro do campo. É impressionante o que ele estava fazendo, sabe? E aí, entrevista dos dois, Mike Tomlin usa esse termo que ele adora, parceiros de dança, né? Ele gosta muito de usar isso quando está se referindo a trocas. Porque para você fazer uma troca, você precisa ter 2 parceiros para essa dança. Não adianta o Steelers querer uma troca sozinho. Sei lá, o Brandon Ayuk foi a grande novela da última off-season. Não adianta só eles quererem, o outro time tem que querer fazer a troca também. E aí, Steelers e Ravens são grandes parceiros de dança porque compartilham as mesmas visões de grandeza, têm o mesmo compromisso com a vitória. E o John Harbaugh meio que dá o paralelo disso, né? Você vê o time deles, Mike treina todos esses anos, você entende a força que eles têm, dada essa estabilidade aí com o Mike Tomlin no comando. O Lamar Jackson fala também sobre como é o jogo, um jogo físico caótico, às vezes é um banho de sangue. Tem uma sequência de imagens de jogadores sangrando. Eu acho que o YouTube não vai gostar muito se eu colocar aqui, então vou dar uma pulada e volta para os dois ali quase em paralelo, porque são cenas sequência, né? O Mike Tomlin começa na cena e aí a cena abre pro outro lado e o background deles é esse branco aí de preparação do é esse branco do centro de treinamento. Então parece meio que eles estão no mesmo lugar, assim, conversando um com o outro, mas não. E o Harbaugh também reforça que os times se conhecem bem, é como jogar contra o seu irmão. O Mike Tomlin lembra de familiaridade. Então é um tema que, se você assiste ou se você acompanha as coletivas de Mike Tomlin, as coletivas do John Harbaugh em semanas de Steelers Ravens, ou em semanas de jogo de divisão até, mas principalmente Steelers Ravens, por causa dessa manutenção, né? Você vai vendo que são frases que se repetem. Mike Tomlin assumiu os Steelers em 2007. Ele era coordenador defensivo do Minnesota Vikings e o John Harbaugh assumiu o Ravens em 2008.
por isso o primeiro encontro deles foi em 2008. Ele era coordenador de Special Teams do Philadelphia Eagles, se a memória não falha. Ele sai para o Eagles, ele era da comissão do Andy Reid em Filadélfia. Anos depois, Andy Reid sai de Philly e vai para Kansas City, e o resto da história a gente já conhece. Mais um paralelo aqui desse episódio, o Zay Flowers, né? Ele foi meio o foco do lado Ravens aqui, ele é um Raven e por isso ele odeia os Steelers, todos os Steelers. O Cam Hayward não é bem o foco desse episódio dos Steelers, mas ele é que tá dando entrevista, porque ele é o mais longevo aí. São arquirrivais, sempre marca no calendário a semana de enfrentar Steelers e Ravens. Você, torcedor, você sabe que é especial semana de Steelers contra Ravens, e aí os jogadores estão chegando para a palestra de preparação, né? Mike Tomlin entra numa sequência ali de mostrar grandes jogos, grandes momentos entre Steelers e Ravens, principalmente no final do jogo. Primeiro lance que ele mostra, 4-3, valendo bonés e camisetas, que é a forma que ele se refere a dizer que está valendo o título da divisão. Eles passaram a semana inteira se preparando, dizendo que Lamar ia ficar mais com a bola, ia correr mais riscos. Bom, os Steelers força um fumble para cima dele. Só que eu acho que esse 41 ainda não é o Peyton Wilson. Eu acho. Se Orlando Brown tá aqui, significa que não é desse ano. É um pouquinho mais para trás. Esse 41 é provavelmente o Joe Schobert. Deixa eu confirmar. Porque eu acho que era o número do Joe Schobert mesmo. Não, o Joe Schobert, eu errei o linebacker branco. É o Robert Spillane na jogada. 39 já era o Minka. E aí eles forçam o fumble, recupera para os Steelers garantir a vitória. A jogada seguinte que ele mostra é 2016. É o primeiro ano de Black Yellow Brasil, inclusive, como podcast. É conhecido como a Immaculate Extension. Um negócio aqui. Aqui atrás do meu background, deixa eu me colocar mais na tela. Estão vendo esses quadrinhos pretos aqui são os X and O's, né, esquemático de jogada. Uma dessas 3 jogadas aqui é a Immaculate Extension. Mentira, não é nenhuma delas. Mas eu tenho o esquemático dessa jogada em algum lugar aqui no meu quarto. Então, não tá ali na parede, tá aqui, saca? O, o Antonio Brown é esse jogador aqui. Ele deveria entrar na end zone, mas o que ele faz, ele para um pouquinho antes da end zone. E aí tem 3 tacleando ele. Tomlin é bem explícito aqui no termo que ele usa. Ele devia entrar, put his damn ass inside the end zone. E ele fica uma jarda para fora, tacleado por 3, mas ele consegue se esticar para end zone. E o Steelers ganha o jogo dessa forma. Então, o Steelers, o foco deles é se preparem, porque é um jogo que vai durar até o final mesmo, até o quarto. Então, vamos suar agora para a gente não sangrar na batalha. Um belíssimo tomlinismo. Se preparem para fazer parte da história. Nesse ponto aqui, eles cortam a parte Steelers do episódio. Não tem tanto assim papo do Ravens, tá? E aí passa quase uns 15 minutos falando do outro jogo da FC Norte, Bengals contra Browns, tá? É o Joe Burrow, é o T. Higgins, eles falando do foco em cima do Myles Garrett, eles falando do foco em cima do Joe Burrow, e o Denzel Ward, e toda essa galera aí do Browns e do Bengals, tá? Não é o foco da gente aqui ficar discutindo o restante da FC Norte, então a gente segue, volta para quando o episódio volta para os Steelers, de novo com mais um foco na cidade de Pittsburgh. Aqui à esquerda é o Point State Park, que é uma das suspeitas de aonde vai ser o draft, a cerimônia do draft de 2026. É bem mais provável que seja no estádio mesmo. Mas aí você tem essa chegada aqui na cidade. Corta para um papo absolutamente bobo, assim, mas que é bem simbólico, porque é meio o que é Mike Tomlin com o Russell Wilson, né? O Kobe estava assistindo um vídeo, um tape de high school de um menino, e alguém perguntou, mas por que você tá vendo? E o Kobe dizia, porque tem um movimento que eu ainda não consigo fazer. Aí, tá, mas você vai ficar aí treinando? Vou. Até quando? Até. Until.
Até eu conseguir este movimento, eu continuarei tentando e você precisa achar uma motivação para dar aquele 1% a mais sempre, irmão. Eles estão conversando só entre eles dois, saca? É o biscoitismo aqui que vai ficando e você vai entendendo como são algumas coisas na NFL. É exatamente esse tipo de postura que a gente foi avisado que o Russell Wilson teria, tá? E que na hora que os Steelers, que o time perde jogos, fica absolutamente irritante. E bom, começa o paralelo de preparação. Sempre que tem esse jogo dentro da AFC Norte, e até aqui, eu acho que só tinha tido jogos dos Steelers dentro da AFC Norte, eles ficam nesse ping-pong de esse time tá falando desse aspecto, desse jogador, então vamos ver o que é que o jogador de quem eles estão falando tá tendo de reação lá do lado deles, sem saber que um tá falando do outro, claro. Mas sabendo que eles estão falando do outro, não naquele momento. Então o Todd Monken, ele tá aqui para reforçar ball security, tá? Finalizem as jogadas, cuidem da bola. Perdemos o outro jogo, os outros jogos, Baltimore tinha perdido 8 dos últimos 9, porque eles cederam turnovers. Não pode mais ceder tanto turnover. Quem tiver com a bola nas mãos, tem nas mãos as nossas chances de playoff. Esse era o jogo que, vitória do Ravens, eles garantiriam vaga nos playoffs, ainda sem saber exatamente qual seed. Corta pro Mike Tomlin. Se o Todd Monken tá falando de segurar a bola, de cuidar bem da bola, Mike Tomlin tá falando justamente que eles vão ficar mais propensos a correr riscos tendo o Lamar Jackson com a bola nas mãos. Eles soltaram muito a bola nos últimos jogos. Se eles largarem, a gente precisa ir buscar. Todas as vezes que enfrentamos eles, eles largaram a bola. Precisamos aproveitar. Tá aqui um fumble, como a gente, sofrido pelo Ravens, e esse eu acho que o Steelers não aproveitou. Sabe? Não, mentira, esse é o jogo anterior. O Steelers aproveitou esse fumble. E essa foi uma vantagem. E de fato, drops e turnovers foram os fatores que foram primordiais para os Steelers ganhar os jogos anteriores. Era papo de, a gente tá precisando de um milagre agora para resolver o jogo. TJ Watt ia lá e forçava um fumble. Nossa, a situação tá muito apertada. Alex Highsmith aparecia. Um sack, um fumble forçado. E esse tipo de turnovers estava sendo essencial aqui para a gente ganhar o jogo. E Mr. Jackson, é como o Mike Tomlin resolve chamar por absoluto respeito ao Lamar, can't have a good day. Ele não pode ter um bom dia. Vão pegar a bola. Ou seja, turnovers, turnovers, turnovers. Fala com o TJ Watt. A sua carreira de paletó dourado é quem usa como Hall da Fama, quem é eleito para o Hall da Fama, e a carreira dele, Lamar de Hall da Fama, não podem coexistir aqui no norte, TJ. E TJ tá usando um casaco que diz: a cultura é de takeaways, é de vá buscar a bola. Então, esse é um lance que eles ficam reforçando de novo, de novo, de novo. E de novo, o Nick Sirianni falou em entrevista antes dos Steelers e Eagles que esse é um aspecto que fica bem claro quando ele, Sirianni, assistiu os episódios dos Steelers no Hard Knocks, que eles têm como cultura ir atrás da bola. Veja, não precisaria do Hard Knocks para você entender isso, mas tá aqui muito claro que esse é um dos focos dos Steelers. Se eles mostraram o TJ Watt de um lado, tem que mostrar a preparação contra o TJ Watt do outro. O Greg Lewis, técnico de wide receivers do Ravens, tá aqui com a sua unidade, mostrando, se vocês forem dar um chip, lembrando que é chip, você não é o linha ofensiva responsável pela marcação, nesse caso do TJ Watt, mas você vai lá ajudar o cara. Você vai dar um empurrão, dar um encontrão, alguma coisa para tirar ele da trajetória da direção do quarterback e você sai em rota. Então você atrasa o pass rusher e garante que não tem ninguém ali naquela área para te marcar. É uma técnica que tem funcionado e funcionado muito para cima dos Steelers, por isso todos os times estão reforçando. Eles não gostam disso, eles não gostam disso. Aí corta para a comissão técnica defensiva dos Steelers, olhando o tape. Esse é o Derrick Henry. Pô, ele faz tão fácil parecer, cara. O Henry ele vai passar aqui no meio dos gaps, eu acho que ele vai cortar por aqui.
e ele sai limpo, sai livre. Leva muito tempo para ele ser tacleado, sabe? Volta para os Steelers, eles estão falando da defesa. O 44 e o 14 são a chave dessa defesa, a base da defesa. São o número 1 da liga em prevenir jogadas explosivas. Quem são esses caras? Cornerback Marlon Humphrey, 44. Safety Kyle Hamilton, 14. Hamilton é um dos pontos-chave da mudança de nível, mudança de patamar da defesa do Ravens. Nessa temporada mesmo, quando eles mexeram no esquema, ele estava em toda parte. Quando eles colocaram ele um pouco mais isolado atrás e trazendo ele de vez em quando para frente como elemento surpresa, a defesa do Ravens melhorou muito. O Marlon Humphrey saiu de outside corner para jogar por fora, veio jogar por dentro. Melhorou horrores a defesa, o nível dele. Ele estava um cara acabado e já está um baita jogador na temporada. Então, os Steelers precisava se preparar muito contra eles. Tá sempre de olho onde está a bola. Eles são defensores que vão atrás da bola, mas fazem tudo. São bons de tackle, são bons de sair dos tackles para pegar quem está com a bola. São muito prolíficos em blitz, caçando a bola, são versáteis, então são ponto-chave aqui na preparação dos Steelers. Se o Steelers está falando de se preparar para a defesa do Ravens, a gente vem para a preparação da defesa do Ravens contra o ataque. E aí o Noah Riley, que é analista de defesa, está falando sobre o Russell Wilson. Que ele é um cara, e aí ele usa a analogia de basquete, né? Ou ele chuta de 3, ou seja, bola longa, ou ele faz uma bandeja, ou seja, bola muito curta, um check down, um passe curto, um screen, um passe para running back, ali pertinho dele. Não tem muito passe intermediário, aqueles passes de 3, 4 jardas, que você vê o Patrick Mahomes fazendo a festa. E vivendo disso. Os passes de 8, 9 ali, que o Joe Burrow faz o tempo inteiro. Então, qual é o jogo do Ravens? Eles lotam o box para diminuir a chance de corrida e se preparam para a bola longa. Se você matou a bola longa do Russell Wilson, você provavelmente vai dar um dia horroroso para ele, né? Corta para reunião geral, tá o John Harbaugh falando. A gente sabe como vai ser o jogo, marcação individual, o Mark Andrews, tight end do Ravens. É você contra Fitzpatrick, o Minka Fitzpatrick. É o melhor deles. Pô, vamos cuidar desse time essa semana. E aí corta para os Steelers falando justamente do Mark Andrews, que é o ponto focal do ataque do Ravens em red zone. E a frase de Tomlin é muito forte. Se a gente não cuidar do 89 nessa área crítica, nessa área vermelha, a red zone, shame on us. A gente vai passar vergonha. Uma vergonha pra gente se a gente não estiver olhando um cara como o Mark Andrews na red zone. Né? Spoiler, eles não olharam um cara como o Mark Andrews na red zone. E ele termina, gente, não tem mística nesse jogo, é preparação, é físico, vamos tirar isso da nossa frente e resolver esse jogo. E aí foca na foto do Danny Smith. Football is our game. O nosso jogo é o futebol, mas o nosso negócio é vencer. Tá? Tem gente que trata que futebol é um business, futebol é um negócio. Então os Steelers tenta trazer como seu mantra que vencer é o seu negócio. Não futebol americano. Futebol americano é um meio que eles usam para vencer. Lógico que Patrick Queen seria um outro foco desse episódio nos Steelers. Não apenas o Patrick Queen, mas a comunicação e a forma com que ele saiu, né? Tem a entrevista dele quando ele se apresentou nos Steelers. Claro que ele ficou chateado de não receber proposta, porque o Ravens deixou ele ir testar o mercado, e aí quando os Steelers viu que ele estava livre no mercado, foi lá e contratou o Patrick Queen. Mostra o primeiro jogo entre os dois times, que ele força um fumble para cima do Isaiah Likely. O Likely está com a bola nas mãos, ele vai lá e rouba a bola do Likely. A bola escapou ali, pinga no peito do Cam Hayward e volta para as mãos do próprio Patrick Queen, que foi elogiado pelo Mike Tomlin depois da jogada. E vem o Mike Tomlin, né? Lixo para uns, luxo para outros. É o One Man's Trash is Another Man's Treasure. Fico muito feliz de ter ele aqui com a gente em Pittsburgh. E aí os dois estão conversando, né? Preciso que você tenha muita comunicação na defesa. A sua influência é uma chave nesse time. Eu preciso que você seja influente nessa partida. Tá? E o Patrick Queen, beleza, I got you. Vamos nessa. E eles estão treinando, né?
Steelers Ravens é incrível pela competição no alto nível, tem entrevista do próprio Patrick Quinn, e volta de novo pro Tomlin reforçando esse ponto. Vocês não podem coexistir. O Ravens aparecendo não pode coexistir com um grande jogo seu, Quinn. Então você precisa ter um grande jogo e impedir que o Ravens tenha um bom jogo, tenha sucesso na temporada. É a hora de brilhar. PQ, Patrick Quinn. E a transmissão entra no jogo, tá? Que já é um negócio complicado. Não foi uma semana fácil para o torcedor dos Steelers. Esse jogo foi num sábado. De lá para cá a gente teve outro jogo na quarta. Esse episódio saiu na terça. E vamos lá, Steelers 10-4 contra Ravens 9-5, semana 16. Pela arquibancada roxa, você sabe que é em Baltimore. O papo do Russell Wilson antes do jogo, já falamos o suficiente, hora de buscar o que é nosso. O Ravens passou a semana inteira num foco de gente, estamos tranquilos. O John Harbaugh chega a falar de que eu aqui sou só elogio e high five, tá? Na paz, na calma, só vamos jogar. Vamos jogar bola, é o que a gente sabe, é o que a gente faz de melhor. Vamos jogar. Enquanto o Tomlin e Russ estão tentando meio que pilhar um ao outro ali, porque eles foram feitos para jogar isso, feitos para esse grande palco, para esse grande cenário. Repito, era uma situação de que o Steelers vence o jogo, vence a FC Norte automaticamente. E aí ele começa a passar o jogo, o Ravens está ganhando território, Mike Tomlin começa a reforçar de que enquanto não parar a corrida, nada vai acontecer pro lado dos Steelers, está na hora de parar a corrida, tá do jeito que a gente avisou que ia ser, eles meio que dão um paralelo ali do Derrick Henry com o Patrick Quinn, mas assim que Tomlin diz que nada vai acontecer, acontece a favor do Ravens, né? O Isaiah Likely sai livre na endzone para touchdown de Baltimore. O foco dos Steelers é o quê? Vamos responder. Vamos lá, Russell Wilson. Não pisca. É hora da gente ir lá buscar. E os Steelers têm uma campanha longa que termina no touchdown do Michael Pruitt, que é muito elogiado pelo Mike Tomlin, né? Pô, fico feliz de ter te escalado essa semana. Avisei que a gente ia ganhar essa. Motivação. Não se preocupem com isso daqui. E aí vem o ponto-chave do jogo, né? Os times estão meio trocando tiros ali, as defesas estão indo ok, os ataques estão indo ok, e tá bem igual o jogo. E aí tem a jogada que o Russell Wilson fica com a bola, sai correndo. A edição foi muito feliz porque eles pegaram um ponto que o John Harbaugh disse: nossa, eles vão largar a bola no chão, vamos lá buscar. Largar a bola é a gíria que eles usam pra fumble, né? Vamos lá buscar. E aí o Russell Wilson vê um gap, bota a bola embaixo do braço, vai correndo. Quando ele já tá, bicho, na linha de 3 ou 4 ou 5 jardas, o Ardarius Washington, safety do Ravens, vai lá e força o fumble. O Steelers perde a bola. E aí precisa do Dan Moore Jr. vir falar com o Russ. Basicamente as mesmas palavras que o Russell Wilson usou com o Broderick Jones quando ele foi brigar lá contra o Eagles, né? Be smart. Continua usando a cabeça. We need you. A gente precisa de você, tá? E é um negócio que eles ficam. Be smart, we need you. Be smart, we need you. Repete, 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 repete. Que é pra ver se o foco do cara volta absolutamente pro jogo. E aí, de novo, a edição do Hard Knocks é implacável, né? Mostra o Tomlin falando, cara, a gente precisa ganhar uma dessas disputas na Red Zone. Cena seguinte do episódio, touchdown, Rashad Bateman. Então o Ravens abre o placar de novo, principalmente se aproveitando desse turnover. E aí tem essa cena, cara, que é de partir o coração do torcedor dos Steelers, mas que é incrível pro torcedor do Ravens, que é o Zay Flowers dançando na frente do Patrick Quinn para comemorar o touchdown. É isso, irmão. Você saiu daqui, a gente tá ganhando de vocês. É assim que funciona nas grandes rivalidades, né? O jogo continua, o jogo vai pro intervalo 17-10. O Russell Wilson volta falando sobre foco e de precisamos converter aqui e é o nosso momento. E aí ele acha dois passes incríveis para o Calvin Austin. Nota
o tiptoe aqui, a jogada de pontinha de pé do Austin aqui, uma recepção pelo meio, e o Steelers vai avançando, e é uma jogada que termina com um touchdown, uma campanha que termina com um touchdown do Cordarrelle Patterson, 84, para grande comemoração de Mike Tomlin de novo. O jogo está empatado em 17-17, né? E para aproveitar esse momentum aí de Steelers tendo uma grande campanha, terminando com um touchdown, o Mike Tomlin tenta puxar o Alex Highsmith. Vê só, agora é você, Alex. O caldo tá engrossando. É você e o Stanley, que é o Ronnie Stanley, o left tackle. Como o Alex Highsmith joga pelo lado direito da linha defensiva, é ele que enfrenta o left tackle, normalmente. Mas a sequência é outro touchdown de Baltimore. O Mark Andrews, o cara que eles passaram a semana inteira falando que não podia aparecer livre na red zone, se não cuidassem dele seria uma vergonha. Tá lá o cara basicamente livre, recebendo dentro da end zone, tá? E que logo depois ele, poxa, se a gente não pega esses tight ends na red zone, não vai dar pra jogar. E aí o Ravens abre aqui. O Ravens tá basicamente dentro da red zone de novo. Tá em outra campanha. E a edição coloca o Mike Tomlin dizendo: a gente precisa lutar por esses 4 pontos aqui, são os pontos de vantagem do Ravens. Qual é a jogada seguinte? Minka Fitzpatrick consegue converter uma interceptação, que você pega o Tomlin com o TJ Watt conversando, pô, a gente precisava muito dessa, pra bastante a gente precisava dessa. E agora o jogo tá interessante. Próxima cena do documentário, a HBO foi perfeita e cruel nesse ponto. E AFC Norte, sempre assim, uma jogada decide tudo. Qual é a jogada seguinte? Russell Wilson, pick six Marlon Humphrey, que é basicamente o fim do jogo, né? Vitória do Baltimore Ravens. O Mike Tomlin cumprimenta o John Harbaugh, o Patrick Quinn vai cumprimentar alguns dos seus ex-colegas, o Russell Wilson e o Lamar Jackson se cumprimentam e termina com o Zay Flowers dizendo que finalmente ele é um Raven de verdade, né? Tinha mais jogadores que não eram Ravens de verdade do que os que eram depois do jogo da semana 11 e agora depois desta semana 16. Eles finalmente podem dizer que são Ravens, porque é esse ditado lá em Baltimore que você não é um Raven de verdade até ganhar do Pittsburgh Steelers. E Russell Wilson não é sobre onde estamos agora, mas onde vamos estar no final. Ainda não acabou, vamos atrás desse resultado. Esse é o fim do nosso episódio. O que é que vem por aí? Né, o Steelers com isso perde a segunda seguida e ele vai para um jogo 4 dias depois contra o Kansas City Chiefs. O que é que a gente espera que vai ser foco? Né? O Steelers joga contra o Chiefs, o Ravens também joga 4 dias depois contra o Texans, o Browns enfrentou Miami, que aí já foi nesse domingo, e no sábado teve Bengals e Broncos, um confronto direto ali por playoffs, o Bengals não pôde perder, foi um jogaço. A gente espera ver um pouco mais aí desse jogo de Cincinnati, porque é um jogo bem decisivo. Um pouco de Steelers e Ravens. Steelers, inclusive, eu imagino que eles vão dar foco na família Watt dessa vez, porque é Natal. O jogo foi em Pittsburgh. JJ foi para Pittsburgh para comentar o jogo, então ele passou a semana de Natal com TJ. É de se esperar que a família Watt seja o foco aqui. Não vai ter basicamente nada de cena relacionada ao Kansas City Chiefs, porque eles não estão fazendo isso com os adversários, também nada com o Texans, também nada com o Dolphins, também nada com o Broncos. Tá? O foco deles está na AFC Norte, aonde as equipes, as câmeras da HBO têm acesso. Então a expectativa é que tenha de novo Mike Tomlin, tenha aqui a família Watt aparecendo, porque é a oportunidade de Natal, do mesmo jeito que apareceu a família Hayward no Jantar de Ação de Graças no episódio 1, se vocês não lembram. Então, nesse esquema de paralelo aí, que a gente deve ver. Não sei quando vai sair o próximo episódio, tá? Mas a gente volta assim que a gente tiver acesso a esse episódio. Este programa tá saindo aqui no dia 30 de dezembro. É o último Black Yellow Brasil de 2024. Foi um belíssimo ano. Quando a gente voltar de férias aí, falando já de Steelers e Bengals, que é o jogo da semana 18,
a gente dá meio um recap aqui de grandes momentos, mas feliz ano novo para todos vocês que estão na audiência, seja vocês que estão ouvindo ainda em 2024, seja você que já está ouvindo em 2025. Vamos trabalhar para que seja mais um ano maravilhoso para a gente. Nos vemos na próxima. Um grande abraço para todos vocês e até lá.